mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam o quê? Sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Bem, queridos, eu ministrei na quinta-feira passada, a primeira característica de uma igreja genuinamente pentecostal. Usei o mesmo texto que foi quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles começaram a andar conforme o Espírito Santo nos guiava a fazerem a obra de Deus. Nós sabemos que quando eles foram cheios do Espírito foi com a missão. Jesus Cristo havia dado uma missão a eles. E, aliás, Jesus Cristo havia prometido que o Espírito Santo de Deus viria sobre a igreja para nos capacitar, para serem testemunhas, E após a descida do Espírito Santo de Deus, a primeira característica que nós vemos nesta igreja é que eles começaram a pregar a palavra. Pedro se levantou e fez um discurso lindo, Aí no capítulo 2, mesmo, a partir do versículo 14, foi o que eu falei na ministração passada. A primeira característica é a pregação da palavra. Se uma igreja pentecostal, ela tem que pregar a palavra. Nós estamos estudando, estamos bebendo da fonte da primeira igreja verdadeiramente pentecostal. Nós vimos depois a história da igreja pentecostal, uma parte dela fora, e toda a história da igreja pentecostal aqui no Brasil, bem resumida, é verdade, mas nós vimos na primeira mensagem. Mas agora nós estamos bebendo da fonte dos verdadeiros pentecostais, que foi a igreja primitiva. Amém, queridos? Então, na primeira pregação de Pedro, se converteu 3.000 almas. No capítulo 2, e a partir do versículo 14. Na segunda pregação, já no capítulo 4, pregando a palavra também, se converteu mais 5.000 almas. Ele estava tão cheio do poder, cheio do Espírito, que ele pregava a palavra. A primeira característica de uma igreja pentecostal é pregar a palavra e ensinar, como nós vimos na ministração passada, pregar e ensinar. Nós vimos, estou resumindo rapidamente para quem não veio na ministração passada entender, nós vimos lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, o versículo que diz que todos os dias no templo, na igreja, e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles ensinavam e pregavam a palavra. E engraçado que aqui no versículo, ensinar vem primeiro do que pregar. Se você observar. Então a característica da igreja pentecostal é essa, é ensinar e pregar a palavra de Deus. Amém? Também nós vimos lá em Atos capítulo 5, versículo 21, que diz assim: e ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Olha aí, somos cheios do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, pregando e ensinando a palavra de Deus. Porque nós criamos uma cultura que a pessoa só é cheia do Espírito Santo de Deus se sapatear, se falar em língua, se profetizar, se fazer revelação, aí que é cheio do Espírito Santo de Deus. E esses homens aqui da igreja primitiva, que cheios do Espírito Santo de Deus, pregavam e ensinavam. Aleluia, Deus. Amém? Essa é a característica da igreja pentecostal, irmãos. A pregação e o ensinamento da palavra. Uma igreja genuinamente pentecostal. Nós vimos também, queridos, olha só o outro cheio do Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo 8, Filipe. Você se lembra de Filipe, Filipe, no capítulo 8, versículo 4. Aliás, não era só Filipe,
houve perseguição em Jerusalém, e toda a igreja foi dispersa, iam por toda parte fazendo o quê? O quê? Anunciando o quê? A palavra. Uma igreja pentecostal, cheia do poder e cheia do Espírito Santo de Deus. Nós vimos também que a mensagem que eles pregavam era o que, irmãos? Campanha dos 8 dias para pagar as contas. Era uma mensagem cristocêntrica. Pregavam Jesus Cristo, né? Você pode ver até no capítulo 8, aí, versículo 4, o que é que ele estava pregando aqui. Não, isso mesmo. Mas o que eu estava dizendo é versículo 5. Versículo 5, descendo Filipe a cidade de Samaria, eles pregavam o quê? Cristo. Mensagem cristocêntrica. Pregava a Jesus, anunciava a Jesus. Nós vemos também lá, Atos, no capítulo 2, né, quando Pedro também faz aquela pregação, nós vimos na administração passada, que era uma pregação cristocêntrica. Amém? Então, a primeira característica de uma igreja genuinamente pentecostal, nós devemos da fonte dos primeiros pentecostais, é uma igreja que prega a palavra. Eu estou vendo o exemplo de Pedro, eu estou vendo o exemplo de Filipe, eu estou vendo o exemplo de João, crentes cheios do poder de Deus. Amém ou não amém? Amém. Pois muito bem, é porque hoje, queridos, nós vemos muitas igrejas conhecidas como autênticas pentecostais, muitas igrejas, e a pergunta sempre que nos vem à cabeça, que nós sempre fazemos, o que é uma igreja verdadeiramente pentecostal? Nós, na nossa cultura, nós entendemos, porque os discípulos foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, ficaram ali como embriagados, foi ali a unção grande que veio sobre a vida deles, é verdade. Mas eles não ficaram só nisso. Eles não ficaram só buscando poder e não distribuindo esse poder que receberam. Você tem que entender que se você é um pentecostal, nós estamos aqui na igreja para buscar poder de Deus. Mas esse poder não tem que ficar só armazenado em nós e nós vir só buscar poder e pronto. Não. Esse poder tem que ser repassado. Esse poder vem sobre a nossa vida com algum objetivo. Não é para nós ficarmos ovelhas, forminhas, sentadas, só comendo, buscando poder. E tanto é que a palavra diz que eles quiseram ficar em Jerusalém e veio uma grande perseguição para quê? Ela deu dizendo: sai daí, rapaz, vamos distribuir esse poder pelo mundo. Pregue a palavra, primeira característica, Então, queridos, nós vamos ver nesses estudos quais são os costumes, a liturgia, as características de uma verdadeira igreja pentecostal, Nós entendemos que uma igreja autenticamente pentecostal, ela se preocupa com a vida espiritual dos membros, ela ensina, ela prega, logicamente, os dons são distribuídos à igreja, os dons têm que ser usados. Se há profecia, se há dom de língua, se há dom de discernimento, se há dom de cura, tem que haver na igreja, mas tudo no seu devido lugar, no seu devido tempo. E nós vamos ver que para que servem tanto os dons, Nos dons, em primeiro lugar, queridos, é uma obra de expansão que a igreja pentecostal adquiriu ao longo dos anos, que os dons, eles são para glorificar a Deus. Por quê? Porque é Deus que manda o dom aos homens. É Deus que distribui o dom aos homens. E esses dons são usados na igreja para glorificar a Deus. E por que eu digo que está havendo uma distorção nisso, com relação a isso? Porque muitas pessoas estão achando que o dom é dos homens. Tanto é que há muitas pessoas que seguem e vão em busca de homens porque é dom. Irmã Chiquinha tem um culto de oração e ela revela. Todo mundo vai atrás da irmã Chiquinha, mas o dom é de Deus.
pode levantar a irmã Zefinha, ele pode levantar o José, ele pode levantar até o incrédulo para falar com você. Ou você duvida? Se você duvida, você vai duvidar que Deus levantou um jumento para falar com o profeta. Porque ele usou até um jumento. Quanto mais um incrédulo. É ou não é? Deus, ele pode todas as coisas, irmãos. Quem não pode tudo sou eu e você, mas Deus, ele é ilimitado. Deus pode todas as coisas. Então, queridos, uma igreja genuinamente pentecostal, eu vou aqui resumir rapidamente, tá certo? As características aqui, mas hoje nós vamos ver mais uma característica a fundo. Primeiro lugar, há um verbo, né, em grego, que quer dizer marturia, que quer dizer, uma igreja genuinamente pentecostal, primeiro, ela dá testemunho, né? Ela segue a orientação do Espírito, evangeliza, prega e ensina a palavra. Em primeiro lugar, uma igreja genuinamente pentecostal, ela prega a palavra. Segundo, uma igreja genuinamente pentecostal, ela desenvolve a koinonia, outro verbo grego quer dizer o quê? A formação da comunidade social, né, que está descrito aqui no capítulo 2 de Atos, no versículo 42 e 47, que tinha tudo em comum. Isso é comunia, é comunhão. Uma igreja genuinamente pentecostal tem comunhão. Uma igreja genuinamente pentecostal se preocupa com o irmão, se preocupa com a ação social. Amém ou não amém? Uma igreja genuinamente pentecostal, vem outro verbo, terceiro ponto, ela pratica a diaconia. O que é isso? Daí vem a palavra diácono, né? É o serviço de atendimento social, né? Nós vemos aqui a igreja de Atos, que aparava as viúvas, os órfãos, tinha um serviço social. Amém? Nós estamos compreendendo que é uma igreja genuinamente pentecostal aqui. Porque nós hoje temos o entendimento que a igreja pentecostal é só para receber poder. Não é só para isso. É para isso, mas tem outras características. Nós, brasileiros, ficamos só no poder. Só no poder. Vou ser revestido de poder. Vou para ali que tem revelação. Vou para ali porque Deus vai falar. Vou para ali porque lá tem um derramar, um mover do Espírito. E nós ficamos só nisso. É verdade que a igreja pentecostal tem isso? É verdade. Glória a Deus. Mas não é só isso. Para que Deus derrama seu Espírito? Para que Deus nos reveste? Para que Deus nos renova? Para que Deus nos enche do Espírito Santo de Deus? Só para sentir a sua presença? Aí nós vamos contrariar Deus, porque a palavra de Deus diz que nós andamos por fé e não por vista. Amém? Amém. Se eu andar só para aquilo que eu vejo, eu sinto, eu estou tendo fé. Eu não estou tendo fé. Fé é eu andar pelo aquilo que eu creio, que está escrito aqui. Se aqui está dizendo que é, é. Muito bem, vamos então para o segundo ponto. Segunda característica de uma igreja genuinamente pentecostal. Primeiro ponto, é uma igreja que prega a palavra. Segundo ponto, uma igreja genuinamente pentecostal, ela tem a evangelização, a missão como prioridade. Eu sei que você, na sua mente está passando uma igreja pentecostal que você conhece, né? Você já está associando. A igreja pentecostal legítima que nós estamos nos espelhando aqui à noite é uma igreja que evangeliza, que faz missão, prega a palavra e faz missões, evangeliza. Segunda característica de uma igreja genuinamente pentecostal. Porque nós ficamos acostumados, meus irmãos, tempo de quatro paredes. Eu quero ir para a igreja para me receber. E todo dia você está aqui para receber. Eu quero receber. Eu quero sentir a presença do Senhor.
aqui cheio de adrenalina, no mover do espírito, arrepiado, só isso. Pronto, acabou a missão do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O que a igreja primitiva aqui, depois deles serem cheios do Espírito Santo de Deus, eles fizeram? Qual foi a atitude deles? Vamos abrir aí o livro de Atos, capítulo 3. Amém? Aqui é outra pregação de Pedro, logo após ele ter curado o coxo. Pedro aqui estava cheio do Espírito, não estava, irmãos? Amém. Pedro tinha sido batizado com o Espírito Santo de Deus, não tinha, irmãos? Pedro tinha mudado de vida, não tinha, através da unção do Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Amém. Pedro aqui, vamos ver aqui, ele começou a pregar. Mas qual foi a pregação dele aqui desta vez? A partir do versículo 18, mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que Cristo havia de padecer. Aí vai o versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pedro aqui já estava evangelizando. Olha, se arrependam, olha, mudem de vida, olha, deixem os seus pecados, se voltem para Deus, porque aí vocês vão encontrar salvação. Uma igreja que faz missão, uma igreja que evangeliza. Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus, evangelizando e pregando a palavra. Também nós podemos ver, queridos, né? Quando ele é preso, mais na frente, capítulo 4, logo após eles pregarem aqui, esse paralítico ser curado, paralítico da Porta Formosa, né? E ele começa a pregar Jesus novamente, uma pregação cristocêntrica. E ele está cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Aquele que está pregando, irmãos, aquele que está pregando que Jesus veio, e agora todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ser abençoado, todo mundo ia ter a charrete do ano, o cavalo do ano. Não, ele está pregando Jesus Cristo. E ele diz assim, olha só o versículo 8. Versículo 8, capítulo 4. Você veio para ouvir a palavra ou ouvir o que você quer ouvir? Palavra. Você quer ouvir o que a palavra de Deus está dizendo? Amém? Pois vamos ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. Capítulo 4, versículo 8. Então Pedro quase afastado da igreja, foi? Não? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, começou a pregar, olha só a pregação dele: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de quem? Não foi por causa da igreja e da campanha não, irmão. Foi por causa de quem? De Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificaste, a quem Deus o ressuscitou. Olha só de novo aqui, viu? Preguei quinta-feira passada, pregou a morte, mas pregou também o quê? A ressurreição, porque ele está pregando Deus vivo. Ele não está pregando Deus morto, ele está pregando Deus vivo. Aquele que morreu, mas Deus ressuscitou dos mortos. E em nome desse aqui, este está santo diante de vós. Ele é aquele que foi rejeitado por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça do Espírito. Olha só agora a palavra evangelística lançada. E em outro há o quê? Salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser o quê? Salvo. Porque uma igreja pentecostal, genuinamente pentecostal, ela evangeliza, ela faz missão e ela prega a salvação através de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Eu não sei qual foi a última igreja pentecostal fora sem fuder que você visitou, mas eu vou te perguntar, mas você responde só para você.
Jesus Cristo, irmãos. Igreja genuinamente pentecostal prega Jesus e a salvação. Se você está indo com a igreja que se diz pentecostal, está pegando só o texto do Antigo Testamento, que também não é errado, dependendo da situação, não pode ficar só no Antigo Testamento e não trazer as boas novas e a nova aliança que é o Novo Testamento para a nossa vida. Que aqui se revela a salvação, as boas novas de Cristo. O que são as boas novas? A salvação. Vamos em frente. Essa igreja aqui, irmãos, ela já pode ser batizada onde? No cenáculo. Depois daqui ninguém vê, mas eles voltam para o cenáculo, não, irmãos. Eles não ficaram só, foi lá que teve o poder, nós vamos voltar para o cenáculo de novo. Vamos ficar lá só em oração, que é bom demais. Aqui já estão pregando a palavra para o povo, estão no meio da rua, estão curando, estão anunciando Jesus, vidas estão sendo transformadas. Primeira pregação, 3.000 vidas. Segunda pregação, 5.000 vidas. Isso é poder de Deus. Aleluia. Isso é unção de Deus verdadeiro Pentecostes. Pentecostes para mim só receber é bom, é gostoso, mas o Espírito quer mais de nós. O Espírito Santo Deus quer mais de nós. Eu venho aqui para me receber, mas quando eu sair, a minha vida que é cheia, ela vai transportar onde eu andar. Pregar a palavra, pregar Jesus, pregar sobre salvação. Aí sim. Quer ser um crente pentecostal, meu irmão? Prega a salvação, anuncia o Evangelho. Então, meus irmãos, assim tudo que nós fizemos nessa vida aqui, meus irmãos, tem que ser baseado em Mateus 6,23. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que nós fizemos é buscando o reino de Deus e a sua justiça. Na igreja e fora da igreja, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Você quer ver como é que crentes pentecostais eles fazem? Se nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, aqui é a igreja primitiva, a igreja pentecostal genuína. Abra aí, capítulo 16. Você quer ver a palavra de Deus esta noite? Evangelize, pregue a palavra, evangelize. Tenha a missão de prioridade da igreja. Vamos ver só que vamos viajar um pouco pela igreja pentecostal, amém? Abriu a sua Bíblia em Atos 16? Vamos ver aqui, em primeiro lugar, do versículo 13 ao 14. Amém? No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, quando julgávamos haver um lugar para o quê? Ou o bicho para gostar de oração é crente pentecostal, amém? É ou não é? Amém. Eles foram o quê? Buscando um lugar para quê? Para orar. Pentecostal gosta de oração. E assentando-nos, engraçado que esses pentecostais aqui, irmãos, não tem a ver com fim não, mas tudo que eu estou vendo aqui é sentado. É a segunda passagem que eu estou lendo para vocês esta noite, que esses pentecostais aqui estão sentados. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajudaram. A pregação dele era sentado ali. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e quem se via a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o quê? O coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Se converteu ela, né, versículo 15, depois que foi batizada, ela e a sua casa nos roubou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então esses pentecostais, em primeiro lugar, eles foram com oração, e ali eles pregaram a palavra de Deus e teve uma vida para Jesus. Mas, então, uma característica pentecostal que buscou o quê? Oração, né? Versículo 16. E aconteceu que indo nós aonde?
quando uma jovem que tinha o quê? O espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, está esta seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Amém? Então, em primeiro lugar, os crentes foram buscar oração, os crentes pentecostais aqui. Em segundo lugar, houve salvação e houve libertação. Mais à frente um pouquinho, vamos ver aqui a partir do versículo 16. Não, perdão. Agora nós vamos ver a partir do versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces da casa se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então nós estamos vendo aqui mais uma vez Paulo e Silas, eles oravam, estavam orando de novo, esses pentecostais, e também cantavam hinos a Deus. E de repente houve uma ação sobrenatural, que o chão tremeu e as portas se abriram. Você está entendendo até aí? Mas o que foi que houve mais na frente? Versículo 30: e tirando-os para fora desses senhores, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Perguntou o carcereiro, né? E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E houve o quê? Salvação. Muito bem, nós vimos aqui três ações desses crentes pentecostais. Olha para mim nesse momento. Nós vamos já voltar para o texto novamente. Nós estamos aqui esta noite com um de doutrina, orientação para a sua vida. E nós vamos ver aqui que todas essas ações teve características pentecostais. Teve oração, teve libertação, teve mover sobrenatural. Amém ou amém? Mas todas elas, essas ações de oração, de libertação, de mover sobrenatural, teve uma coisa em comum. Você já observou no texto? Não? Em primeiro lugar, Lídia, houve o quê? Salvação. Salvação. No segundo lugar, a menina endemoniada. O próprio demônio deu testemunho do que esses homens estavam fazendo. Versículo 17. Esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho de quê? Da salvação. E ela foi liberta. E eu creio que ela foi salva. E no terceiro ponto houve mover o sobrenatural, mas depois houve o quê? Carcereiro? Foi salvo ele e a sua família. O que eu quero concluir com isso? Que uma igreja pentecostal, ela pode ter oração, ela pode ter dons espirituais em ação no meio da igreja, pode ter línguas, pode ter profecia, mas todos esses dons se submetem a um, que é o dom da salvação. A igreja pentecostal, se ela é genuinamente uma pentecostal, ela tem como prioridade a salvação das vidas, das almas. Ela é levantada para pregar o evangelho, a salvação, anunciar Jesus e o plano de salvação de Jesus. Uma igreja genuinamente pentecostal, ela não fica só no mover dos dons do Espírito, mas o Espírito nos direciona. Essa é uma verdadeira igreja pentecostal. Agora, se eu ficar só nas quatro paredes, mover, estou cheio. Oh, Jesus, revelação, bom demais. E o resto? Todas as ações aqui, teve oração, teve libertação, teve sobrenatural, mas todos eles foram com objetivo, salvação. Porque uma igreja genuinamente pentecostal, ela tem como característica a evangelização, fazer missão e pregar a salvação às pessoas. Até porque foi a última ordenança do nosso Senhor Jesus. Não, já chega lá. Amém? Mas aí, queridos, o que é que eu vou anunciar?
eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar, eu tenho, em primeiro lugar, eu tenho que saber o que é o Evangelho. Eu tenho que conhecer o que é o Evangelho. Eu vou sair das quatro paredes, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, o Senhor me impulsiona a pregar a palavra, o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho do Senhor Jesus? O Evangelho, meus irmãos, se a gente compreender o significado do Evangelho, o Evangelho, Romanos 1,16, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Isso aqui é poder de Deus para quem crê. O Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. É isso que eu vou, cheio da Espírito Santo de Deus, pregar. Lá em Romanos 10:8 diz assim: e a mensagem da fé que pregamos, mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, palavra de fé que pregamos. O Evangelho é palavra de fé que nós pregamos. É poder de Deus e é palavra de fé. Aleluia. É isso que nós temos que levar para os outros aí fora. O que é o Evangelho, queridos irmãos? Lá em 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é de veras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Quem quer o poder de Deus aqui esta noite? Aleluia, Deus. O Evangelho é o poder de Deus, meu irmão. Mergulha nesse Evangelho, meu irmão. Busca esse Evangelho.